futebol ligou, a técnico sambou. Olá fanáticos por esportes, tudo bom com vocês? Hoje o canal Tudo sobre Esportes vai falar sobre um dos esportes mais populares do mundo, o futebol de campo, ou simplesmente futebol. O futebol é um esporte com uma origem muito vasta. Na China antiga, por volta de 3000 a.C., os militares chineses praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Nesses jogos o objetivo era chutar a cabeça degolada de soldados inimigos. No Japão antigo, foi criado um esporte muito parecido com o futebol atual, porém se chamava Kemari. O campo de jogo tinha aproximadamente 200 metros quadrados. A bola era feita de fibras de bambu e entre as regras, o contato físico era proibido entre os 16 jogadores. Os gregos criaram um jogo por volta do século I a.C. que se chamava Episkouros. Neste jogo, soldados gregos dividiam-se em duas equipes de 9 jogadores cada, e jogavam num terreno de formato retangular. A bola feita de bexiga de boi era preenchida por areia ou terra. Na Idade Média há relatos de um esporte muito parecido com o futebol, embora usava-se muito a violência. O soule, ou arpastum, era praticado na Idade Média por militares que dividiam-se em duas equipes. Uma atacava e a outra defendia. Cada equipe era formada por 27 jogadores. Era permitido dar socos, pontapés, rasteiras e outros golpes violentos. Há relatos que mostram a morte de alguns jogadores durante a partida. Briga de torcida organizada era troca de carinho perto desse jogo kkkk. Na Itália medieval apareceu um jogo denominado Gioco del Calcio. Era praticado em praças, e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes que ficavam nos dois cantos extremos da praça. Assim como no soule, violência era muito comum. Pesquisadores concluíram que o Gioco de Cálcio saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam instalados dois arcos retangulares chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar. Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Em 1875, foi estabelecida a regra do tempo de 90 minutos. Portanto, meus caros fanáticos por esportes, o futebol não teve uma data de origem. Ele surgiu a partir de vários fatos. O time de futebol mais antigo do mundo é o clube inglês Sheffield Football Club, fundado em 24 de outubro de 1857. Em 1855, membros do clube de cricket de Sheffield começaram a realizar partidas informais de futebol, sem o intuito de criar um time profissional, até que os membros Nathaniel Creswick e William Prest decidiram fundar o Sheffield Football Club, que atualmente disputa a Northern Premier League Division South, uma complexa casta de divisões amadoras do futebol britânico. O clube de futebol brasileiro mais antigo é o Sport Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900 na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Um grupo de jovens entre 20 e 25 anos resolveu se reunir a fim de organizar um clube esportivo que viesse a difundir no solo pátrio a atraente nova modalidade, o futebol. Johannes Christian Moritz Mineman, nascido em Hamburgo no dia 17 de julho de 1875, reuniu, nos escritórios da extinta firma Thomson e Cia, alemães, ingleses, portugueses e brasileiros com o intuito de fundar um clube. Mineman, que além de fundador, foi orador, secretário, guarda-esportes e atleta, conseguiu projetar e realizar a fundação do Sport Clube Rio Grande. A primeira conquista oficial foi em 1909, na Taça Prefeitura de Porto Alegre, com uma vitória de 3-1 sobre o Grêmio. Meses depois o Sport Clube Rio Grande perde sua invencibilidade para o Pelotas, no 2-0 na casa do adversário. 9 anos de invencibilidade. Esse time tem tanta história que no futuro o canal irá fazer um vídeo só sobre ele.
As regras essenciais do futebol são: duração total de jogo de futebol são 2 tempos iguais de 45 minutos cada um, com um intervalo de 15 minutos de descanso entre eles. O gol é marcado quando a bola ultrapassa totalmente a linha de meta entre as traves e por baixo do travessão. O time vencedor é aquele que marcar mais gols até o final do jogo. Os tiros livres diretos e indiretos são marcados para penalizar jogadores que cometem faltas. O tiro livre é chutado de onde aconteceu a infração. No jogo de futebol existe a penalidade máxima. Ocorre quando uma falta é cometida dentro da área. Na cobrança, o goleiro precisa permanecer sobre a própria linha de meta até que a bola seja chutada. No caso da bola ultrapassar a linha limite dos lados do campo, é concedido um arremesso lateral. Se a bola ultrapassar totalmente a linha de fundo, temos um tiro de meta ou escanteio. O futebol evoluiu muito desde sua criação. Aqui vão alguns exemplos dessa evolução. Os uniformes, logo quando o futebol começou a ser praticado, eram compostos por roupas pesadas, calções de brim, cintos e às vezes até suspensórios. Até a década de 1930, as camisetas de algodão eram de manga longa e gola polo, e os calções iam até os joelhos. Atualmente existem diferentes tecnologias para que os tecidos deixem a pele respirar, absorvam a umidade e não fiquem pesados ao reter o suor. As primeiras bolas eram feitas de bexiga de porco ou boi revestidas com couro curtido. Eram muito pesadas e, por ainda não existir o bico para enchê-las, possuíam costuras que podiam machucar o jogador. Hoje as bolas são leves e existe uma padronização de tamanho e peso. As primeiras chuteiras pareciam mais com botas, feitas de couro e muito pesadas. Hoje elas são curtas e anatômicas. Os 10 maiores jogadores de futebol da história do futebol mundial foram: o brasileiro Pelé, o argentino Maradona, o português Eusébio, o holandês Cruyff, o alemão Beckenbauer, o argentino que também jogou pela Espanha Di Stéfano, o húngaro Puskás, o francês Michel Platini, o brasileiro Garrincha e o inglês Bob Charlton. Em uma premiação única criada pela FIFA para decidir quem foi o melhor jogador de futebol do século XX, Pelé e Diego Maradona foram vencedores do prêmio. O brasileiro ganhou o prêmio com base em votos de um colégio de eleitores composto por membros da FIFA, jornalistas e treinadores de todo o mundo, enquanto o argentino venceu o prêmio com base na pesquisa de internet. Como o canal Tudo sobre Esportes destaca o esporte e não atleta X ou Y, na inscrição do vídeo estão os melhores gols e lances de cada um dos 10 melhores jogadores. Tirem suas próprias conclusões. Se tratando de melhores jogadores da atualidade, é mais difícil dar dados concretos, pois os atletas estão em constante mudança de rendimento e novos atletas de qualidade surgem a todo momento. Mas com base em análises, é possível identificar os seguintes nomes: Robin da Holanda, que joga pelo Bayern de Munique. Neuer da Alemanha, também do Bayern. Neymar do Brasil, que joga pelo Barcelona. Cristiano Ronaldo de Portugal, que joga pelo Real Madrid. E Messi da Argentina, que joga pelo Barcelona. Se tratando de jogadores, já é difícil apresentar algo concreto. Com clubes é ainda mais complexo dizer quem é melhor, já que uma série de fatores precisam ser analisados. Por esse motivo, serão apresentados os clubes de futebol mais ricos do mundo. Em primeiro lugar está o Real Madrid, que vale 3,4 bilhões de dólares. Em segundo lugar está o Barcelona, que vale 3,2 bilhões de dólares. Na terceira posição vem o Manchester United, que vale 2,81 bilhões de dólares. No quarto lugar, o New York Yankees, que tem o valor de 2,5 bilhões. Na quinta posição está Dallas Cowboys, que vale 2,3 bilhões de dólares. Por hoje foi isso, fanáticos por esportes. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de inscrever-se no canal. Deixe nos comentários sugestões de esportes que vocês gostariam de ver no canal. Até a próxima!